que tomou na vida? Gostaria de receber a orientação de Deus em alguma decisão que precisa tomar? Por que é tão difícil a gente saber o que Deus quer? Como é que eu posso saber a vontade de Deus para mim? A situação que a gente vê é que a vida adulta é marcada por um monte de decisão importante sobre carreira, trabalho, casamento, moradia, filhos. E algumas pessoas ficam tão confusas que não chegam a decidir nada, até mesmo dentro da igreja. Ficam sempre esperando algum sinal para se decidirem e enquanto ele não chega, não agem. Muita gente confia só no próprio discernimento para planejar o seu futuro. Alguns pedem orientação a gurus, espíritos, orixás. Outros buscam orientação em mapa astral ou horóscopo do dia. Mas muitos já descobriram que podem conhecer e seguir a vontade de Deus para sua vida, que se torna plena, cheia de propósito. Olha o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade e ela pode ser conhecida, pode ser experimentada. E lá em Provérbios, no capítulo 16, o verso 3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse é o propósito de quando a gente toma decisão. Ninguém decide alguma coisa ou escolhe alguma coisa esperando que vai ter uma vida ruim, uma vida pior, um plano que vai fracassar. Se você quer que os seus planos sejam bem-sucedidos, consagre-os a Deus, busque a vontade dele para você. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como que a gente pode fazer isso? E o motivo principal é porque Deus tem um vivo interesse em nós. Ele mostra esse interesse dando para nós ferramentas que são super preciosas, como o desejo de fazer coisas boas. Olha o que está em Filipenses, no capítulo 2, verso 13. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. De acordo com a vontade dele, é ele mesmo que coloca no nosso coração a vontade de fazer coisas boas. E é ele que capacita a gente também a conseguir fazer. Ele dá também para a gente sabedoria para que a gente saiba decidir. É o que Tiago fala na carta dele, no capítulo 1, nos versos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Deus também promete nos ensinar, se a gente quiser, por meio da confiança nele. Olha o Salmo 32, nos versos 8 e 9. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. E o Salmo 37, nos versos 5 e 7, fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Por meio também da disciplina que nos corrige, é o que fala lá em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 7 a 13. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. As dificuldades, o sofrimento, também são formas da gente conhecer a vontade de Deus para nós, se a gente não desanimar. A palavra de Deus também mostra o caminho para a gente. É o que está lá em João, no capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus mostra o caminho, e a palavra dele que está aqui mostra para a gente também. Jesus mostra para a gente o caminho
porque Ele é o próprio caminho. E 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, também diz isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por meio da Bíblia, Deus ensina para a gente, instrui a gente em qual caminho a gente deve seguir. E Ele também mostra o interesse, tendo ótimas expectativas para nós. Olha, nesse mesmo livro, no capítulo 3, verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele quer a nossa maturidade, quer que a gente seja apto para fazer todo o bem. Mas falando com toda sinceridade, a gente realmente tem muitas razões para ter insegurança. A gente tem um número grande de opções para a gente escolher. Por exemplo, eu vou ser professor, pastor, padre, médico, engenheiro, advogado, biólogo, artista. Quando eu me formar, eu vou fazer um concurso público? Vou trabalhar numa empresa privada? Vou ser empreendedor e ter o meu próprio negócio? Eu vou me casar ou vou ficar solteiro? Se me casar, vai ser com A, com B, com C? Se meu casamento estiver ruim, eu vou continuar casado? Eu vou me separar? Eu vou ter filhos ou vou ficar sem nenhum? Se tiver, quantos serão? 1, 2, 3, 10? Vou morar em casa ou apartamento? Vou morar nesse bairro ou em outro? Vou continuar nessa cidade ou ir para outra? Ou me mudar de estado? Ou ir para outro país? A gente também tem medo de escolher errado. Porque se eu escolho A, isso significa abrir mão de todo o restante. Só que a gente não percebe que todas, absolutamente todas as escolhas têm perdas e têm ganhos. Na semana que vem eu vou postar um vídeo só sobre escolhas. Se você quiser dar uma olhada depois. A gente tem medo de mudar de ideia também. Porque a gente não se conhece bem e acha que a escolha pode ser irreversível. Quando eu tinha 18 anos, para mim foi um drama enorme escolher o que eu ia fazer de vestibular. E acabei escolhendo fazer arquitetura. E no meio do caminho, quando eu estava no 2º ano, eu fiquei achando que eu tinha escolhido errado. E tinha um medo danado da reação dos meus pais. Só que graças a Deus eles me apoiaram. Eu fiz um novo vestibular, dessa vez para educação física. Adorei a faculdade, me formei. Só que muitos anos mais tarde, quando eu já estava na casa dos 30, eu percebi que o que eu gostava realmente era arquitetura. E anos depois acabei fazendo engenharia civil com pós-graduação em paisagismo. Nem tudo é irreversível. Aliás, a maioria das coisas não é irreversível. Só que toda escolha sempre vai trazer alguma consequência. Algumas podem ser ruins. Só que mesmo as escolhas ruins que a gente faça, Deus pode tomar e transformar em bem. Olha só o que José falou para os seus irmãos, que muitos anos antes o haviam vendido como escravo, lá em Gênesis, no capítulo 50, verso 20. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus é especialista em transformar o mal em bem, se a gente confiar nele, se a gente deixar ele agir. Então, não tem esse medo todo de você se arrepender, de ter sido uma escolha ruim. Confie em Deus. Outro motivo de insegurança é o medo de desagradar a Deus, de fazer alguma coisa que seja contra a vontade dele. Mas olha o que o Salmo 25, no verso 3, fala. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Se você confiar em Deus, ele nunca vai decepcionar você. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que você está querendo agradá-lo. E ele vai honrar a sua fé. A gente também fica indeciso por medo de sofrer. A gente tem medo de pobreza, de dor, de doença, da morte. Só que existe um remédio para isso. É o que está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você sabe o que esse versículo significa? Significa que se você tem confiança plena no amor de Deus por você, e se você o ama de verdade, você não precisa ter medo. Dê lugar só à confiança em Deus. Ele sabe o que é bom para você. Descanse nisso, mas não despreze a voz interior que de vez em quando aciona um alarme e quer proteger você. Por exemplo, se você tiver uma sensação muito estranha no seu coração em relação à decisão de aceitar ou não uma carona, em relação a passar em algum lugar escuro e deserto e outras coisas desse tipo, ouça essa voz, porque pode ser Deus falando com você. Existe um conselho que está lá em Provérbios, no capítulo 27, verso 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então preste atenção à voz interior que Deus
Deus colocou para te ajudar mesmo e evite as situações de perigo. A vontade de Deus pode ser classificada de algumas formas diferentes, só para fins didáticos. Existem os decretos, as decisões por escolha e a direção de Deus nos detalhes da vida. Os decretos de Deus são os seus desígnios que mostram toda a sua soberania, o que ele planejou e não pode ser impedido de acontecer. É o que Jó fala lá no capítulo 42, no verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E isso inclui muitos detalhes da nossa vida. Olha o Salmo 139, no verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E esses desígnios de Deus, às vezes, são ocultos e permanecem assim. Outras vezes são revelados por profecia. Por exemplo, as profecias a respeito do nascimento de Jesus já foram todas cumpridas, mas existem várias outras profecias que mostram a vontade de Deus para nós, para nosso planeta, para a espécie humana, como por exemplo em Apocalipse, e que ainda vão se cumprir. Um outro tipo de vontade de Deus são as escolhas que Ele espera que a gente faça, que são para o nosso bem, mas que mesmo assim a gente pode rejeitar. E Ele respeita a escolha que a gente fizer, mostrando a nossa responsabilidade como seres humanos, como por exemplo lá em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. É a gente que pode escolher. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, também fala sobre isso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Isso também está em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem essa vontade de bem para nós, de escolhas certas, mas Ele deixa que a gente faça essa escolha e Ele respeita se a gente escolher mal. Essa vontade de Deus já está claramente revelada na Bíblia. A gente não precisa ficar pedindo sinal para Deus para saber o que a gente deve fazer em relação a escolhas morais. Você não precisa pedir uma revelação para saber se você deve roubar o dinheiro do outro ou o celular que ele deixou dando sopa ali em cima da mesa, ou se você vai adulterar com outra pessoa ou não, porque isso já está claramente revelado aqui na Bíblia. Muito provavelmente, se você for pedir um sinal a Deus a respeito disso, Ele não vai dar, porque Deus não é bobo, e isso seria tentar a Deus. Você quer saber a vontade de Deus em matéria moral? Já está tudo revelado. Basta ler na Bíblia. E tanto os decretos de Deus, como as escolhas que Ele deseja e já estão reveladas, que Ele quer que a gente faça, são duas faces da mesma moeda. Mas o que eu considero mais difícil é ter direção nas escolhas que a gente pode fazer na vida e que não envolvam questões morais. São aquelas em que a gente tem um monte de opção. É para me casar ou para ficar solteiro? É para casar com fulano ou cicrano? É para trabalhar nessa empresa ou naquela? Isso é o mais difícil porque não está claro na Bíblia. Existem princípios que a gente pode extrapolar para as nossas situações específicas. Por exemplo, eu devo aceitar uma promoção que vai exigir que eu more numa outra cidade e, como consequência, deixe os meus pais desamparados? Ou eu devo recusar? Você vai ver, por exemplo, que lá em Êxodo 20, no verso 12, está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pode ser que recusando essa promoção, aí sim é que você seja abençoado, porque você vai estar amparando seus pais. Agora, e se a sua escolha não significar desamparo? Aí você vai ter que procurar alguma outra orientação de Deus. Nesse tipo de escolha, você pode escolher sozinho, se você preferir, ou você pode pedir orientação de Deus. Não é pecado você escolher sozinho. Isso é o que a gente chama de vontade permissiva de Deus. Mas quando você pede a orientação dele, que é o que a gente chama de vontade diretiva de Deus, você pode ter uma confiança maior de que vai estar escolhendo bem. Eu já fiz desses dois tipos de escolha. Escolhi pela minha própria cabeça e escolhi seguindo a orientação dele, pedindo que ele me ajudasse a escolher melhor. E eu garanto a você que todas as vezes em que eu pedi a direção dele, as escolhas foram muito melhores para mim, para minha família, para todas as pessoas
pessoas envolvidas. Agora, sabendo que existem esses tipos diferentes de vontade de Deus, a vontade por decreto, a vontade por escolha humana e a vontade por direção divina, como é que a gente deve reagir em relação a cada uma delas? A vontade por decreto deve receber a nossa total confiança. Olha o que Isaías fala no capítulo 46, versos 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus é sábio, é soberano, é poderoso, é bondoso. Então confie nos desígnios dele. Romanos 8:28 também é um versículo precioso que me ajuda em muitas decisões na vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, todas as circunstâncias, tudo o que acontece na sua vida, Deus está fazendo com que opere junto, para o seu bem, para o bem de várias outras pessoas. Eu não sei como ele consegue fazer isso, mas o fato é que ele consegue. E não existem coincidências, não existem circunstâncias por acaso. Acaso e coincidência são disfarces de Deus na nossa vida. E enquanto a gente segue confiando, vai examinando as circunstâncias, aprenda a ler os sinais que ele vai te dando. Lembra aquele versículo que a gente já viu no Salmo 32? Não seja como o cavalo ou o burro que precisam de freios para entender o que Deus está falando. Ele fala nas circunstâncias também. Aprenda a lê-las. Como é que a gente deve reagir à vontade de Deus por escolha humana? Obedecendo aos seus mandamentos. É o que está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 que a gente já leu. Vamos ler de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obedeça a Deus, ofereça-se a Deus em sacrifício vivo. Use a sua cabeça, o seu culto é racional. Aprenda os mandamentos de Deus, aprenda os seus caminhos e ande por eles. E a vontade de Deus vai se manifestar na sua vida. Tiago, capítulo 4, verso 17, também fala isso. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Haja, mas haja fazendo o bem. Não se omita, porque omissão também é pecado. Por isso, leia a Bíblia toda, não só uns pedacinhos, abrindo ao acaso. Isso não passa de horóscopo evangélico. Deus é soberano, ele pode falar por meio dessas circunstâncias. Mas ele fala principalmente através de toda a sua vontade já revelada na sua palavra. Decore versículos para que você lembre nas situações que você viver. Obedeça sempre a tudo que ele já revelou para você. E assim ele vai revelar mais. É o que está em Mateus 25:21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Você quer receber mais revelação? Seja fiel no pouco que você já tem. Se você foi infiel no que ele já revelou para você, para que ele vai revelar mais? E se você quiser ajuda para conseguir entender a Bíblia, dá uma olhada na playlist sobre como entender a Bíblia, que já está completa, com todos os livros de Gênesis a Apocalipse e também com 3 vídeos introdutórios mostrando por que é tão difícil entender a Bíblia, por onde a gente pode começar e o que a gente pode fazer se a gente quiser ir mais longe. Dá uma olhadinha lá, o link está aqui embaixo para você. A vontade por direção divina deve receber de nós pedidos específicos a Deus por direção e também saber esperar. Muitas vezes essa espera vai ser uma espera ativa. Lembre-se, ele governa as circunstâncias e as coincidências. E nossa reação deve envolver confiança também. São aqueles versículos que a gente viu no Salmo 32, verso 8, Salmo 37, verso 5 e também em Jeremias 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Peça para ele, clame por ele. Ele nunca vai deixar você de mãos vazias. Só que esperar pela direção de Deus não é motivo de paralisia se você não vir resposta nenhuma. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se ele já vê que você está caminhando na direção certa, ele deixa a gente simplesmente continuar avançando, até que haja necessidade dele mostrar uma
outra direção nova para nós. Olha o que Isaías 30, verso 21 fala. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, esse é o caminho, siga-o. Se você estiver no caminho certo, mas houver alguma necessidade de mudança, ele vai falar para você. Se você, sem querer, acabar se desviando para a direita ou para a esquerda, ele vai dizer, olha, volta, é aqui o caminho. Pode confiar que ele orienta sim. O que eu tenho visto na minha vida é que Deus muitas vezes usa iscas ou chamarizes pra gente, para que a gente vá numa determinada direção. Às vezes a gente acha que ele quer que a gente chegue naquele lugar, mas ele só quer que a gente vá naquela direção até um determinado ponto, e mais na frente ele mostra, não, mas não é bem aqui não, é virando um pouquinho para cá. Aí ele mostra uma nova isca, um novo chamariz, um novo atrativo, ao qual você nunca chegaria se não tivesse tomado aquele primeiro caminho antes. Mais tarde, quando você olha todo o caminho que você fez, todo o percurso vai estar encadeado, vai estar harmonioso. E se você estiver ativo demais, pode deixar que ele coloque um freio em você. E se estiver meio paradão demais, ele dá um empurrãozinho também. Eu tive essas experiências já. A primeira casa que eu comprei era uma casa pré-fabricada, que podia ser comprada mesmo que a gente não tivesse terreno. E eu descansei nisso, fiquei bem calma, procurando bem na moleza um terreno para que a gente pudesse construir a casa. Até que eu recebi um telefonema de Curitiba, em que eles disseram, olha, a casa de vocês já está toda pronta, já está no caminhão, só falta o endereço, para onde é a entrega? E aí a gente entrou no desespero, saímos correndo procurando o terreno, e Deus mostrou um terreno maravilhoso para nós. Foi o empurrão que faltava para que a gente se mexesse. E também já tive experiência dele falar pra gente, ó, para aí. São portas em que a gente tenta passar, mas que elas ficam fechadas e não há condição nenhuma de abrir. Alguma doença que faz com que a gente fique de molho, algum concurso. Por exemplo, a minha filha, durante alguns anos, ficou querendo fazer algum concurso que passasse e nunca passava. Até que passou em um. Mas lá atrás, eu até falei, ih, ó, desse mato não sai coelho, não. Só que quando estava quase expirando a validade, ela foi chamada. É o emprego que ela tem até hoje, tá bem feliz. Se você der de cara com alguma porta fechada, tente abrir primeiro. Mateus, no capítulo 7, nos versos 7 e 8, fala assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Às vezes o que Deus está querendo que você faça é que você bata mesmo nessa porta, tentando entrar. E aí ele vai abrir para você. Só que nem sempre é isso que ele quer. Às vezes ele quer manter aquela porta fechada e quer que você continue batendo nas portas até que aquela que ele tem para você se abra. Vá batendo as portas. Você não sabe qual vai se abrir. Outra coisa é que você não deve julgar qualquer porta aberta como uma oportunidade dada por Deus. Há pouco tempo eu ouvi na televisão uma notícia sobre um jogador de futebol que foi enganado porque ele viu uma porta, uma oportunidade tão boa de jogar lá na Europa que ele nem se preocupou em perguntar para Deus se era aquilo que Deus tinha para ele. Porque ele pensou, nossa, isso é tão bom que só pode vir de Deus. Mas não era o enganador. Mesmo que você veja uma porta aberta, pergunte para Deus se é aquilo que ele quer para você. Existe uma música do Josué Rodrigues chamada Portas, em que ele fala uma coisa muito bonita e muito verdadeira. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. E é verdade, Deus abre portas para nós e ele também fecha portas para nós. E tanto as portas abertas quanto as fechadas por ele são bênção para a nossa vida. E é bom demais a gente poder confiar nisso, poder descansar no amor, na sabedoria, na bondade de Deus e no poder dele de orientar a nossa vida. Preste atenção e peça sabedoria para entender se é para você agir ou se é para você esperar. Lembre do texto de Tiago que fala sobre pedir sabedoria e saiba que ele fala com cada um de nós, respeitando o modo como cada um de nós entende as coisas. O jeito que ele fala comigo provavelmente não é o mesmo jeito que ele vai falar com você e vice-versa. Jesus falou em João 14, verso 26, que o Espírito Santo ensina coisas para nós. Use a sua sabedoria e o bom senso também, porque como a gente já viu em Romanos 12, o nosso culto é racional, usa a nossa mente. Peça também conselhos a pessoas sábias e ouça com humildade, disposto até a mudar de opinião se for preciso. Olha o que Provérbios fala no capítulo 11, verso 14.
15. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. E no capítulo 15, verso 22, está escrito assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aconselhe-se com o máximo de pessoas sábias que você puder. Se isso for fundamental, peça sinais a Deus também, mas só se for fundamental, para não tentar a Deus. É a história de Gideão, que a gente vê lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Os versos 11 a 16 falam assim: o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele estava escondido com medo. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E aí nos versos 36 e 40, Gideão precisou pedir um sinal, porque ele não tinha confiança suficiente. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. A eira era a parte desabrigada, que não tinha nenhum teto. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Isso era uma questão importantíssima. Envolvia vida e morte. Envolvia a salvação do povo ou sua escravidão. E Deus não se importou de dar esses dois sinais maravilhosos para Gideão. Se for uma questão muito importante, realmente fundamental, peça algum sinal para Deus. E se Deus der, avance com toda a segurança. Se não der, submeta-se também a isso. E lembra esse método de horóscopo evangélico que eu falei? De chegar, o que Deus quer falar comigo hoje? Abre a Bíblia, ao acaso, bota o dedo e é aquilo ali. Extraordinariamente, Deus fala assim também. Ele é Deus, ele é livre, pode falar do jeito que ele bem entender. Mas isso não é o comum. Aconteceu, por exemplo, com a mãe do pastor Caio Fábio. Quando o irmão mais velho do pastor Caio morreu num acidente terrível, ela ficou desesperada, correu para o seu quarto, pegou a Bíblia e pediu: Deus, eu preciso que tu fales comigo agora. Abriu a Bíblia ao acaso e foi lá em Isaías 57, verso 1. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. E Deus falou ao coração dela, mostrando que o seu filho mais velho, que era justo, andava nos caminhos de Deus, foi levado para que não visse o mal. E ela foi consolada. Glória a Deus. Mas você já pensou se isso se torna só um passatempo para você ou um mau hábito? Se você abrir ao acaso e cair em Mateus 27, verso 5, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Aí você fala: meu Deus, o que será que o Senhor quer falar comigo? Acho que não deu certo, vou fazer de novo. Aí cai em Lucas 10, 37. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Você vai se enforcar? Isso é uma piada que existia na minha juventude para falar a respeito desse método de tentar descobrir a vontade de Deus na Bíblia. Seja inteligente e não seja preguiçoso. Leia a Bíblia. Conheça o Deus que a revelou. Conheça a vontade que ele já deixou ali de mão beijada para você. Que ele se preocupou com tanto carinho em preservar ao longo dos séculos para que você a conheça. Também não despreze a paz de Deus no seu coração, ou a falta dela, enquanto você ora e decide o que você vai fazer. Olha o que Filipenses 4, versos 6 e 7 fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E também Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Jesus no nosso coração é um sinal muito forte se a gente está no caminho certo ou não. Se
Se você toma uma decisão e você sente aquela paz, isso pode significar que Deus está concordando com você. Mas se você toma uma decisão e tem angústia, aquela paz que deveria estar ali não está, isso pode ser um sinal de que Ele quer que você reveja o que você decidiu. Pode ser que a vontade dele e a sua não estejam em sintonia. Continue orando, pedindo o conselho dele e decidindo, vendo as opções, até que você se sinta totalmente em paz. Você sabe a diferença entre palavra rema e palavra logos? Esses dois termos gregos são traduzidos na nossa Bíblia como palavra. Só que a palavra logos é a palavra objetiva, a palavra escrita, que está aqui na Bíblia. E a palavra rema é a palavra viva, aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, que nunca vai contradizer a palavra logos. É a palavra subjetiva, quando Deus fala com você, usando a palavra dele. Olha um exemplo do termo logos traduzido na nossa Bíblia. João 15, verso 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. É a palavra objetiva, que vale para todo mundo. É como a palavra que está aqui na Bíblia. E um exemplo do vocábulo rema, que foi traduzido aqui na nossa Bíblia, está em Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra viva, que fala profundamente ao nosso coração. Lembre-se que rema nunca vai contradizer logos. E se Deus falar com você, você tiver certeza absoluta que é Ele falando, obedeça. Resumindo então, vamos ver alguns fatores que ajudam a gente a discernir a vontade de Deus para a nossa vida. O primeiro é a entrega total da nossa vida nas mãos de Deus, confiando no que Ele resolver fazer por nós e através de nós. Dá uma olhada em Gálatas 2, versos 19 e 20. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é entrega total. Jesus se entregou por mim e agora eu me entrego totalmente a Ele, pro que der e vier. Outra coisa é estudando a Bíblia, de modo a que as três vontades de Deus, a por decreto, a revelada para as minhas escolhas morais, a pela direção dele, possam estar interligadas. Olha o Salmo 119, no verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tendo uma vida de oração também, como naquele texto de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Tem alguma coisa que está te afligindo? Tem alguma coisa em que você precisa saber a vontade de Deus para você decidir? Entregue para Deus, fale para Ele. Não deixe nada que te aflija ficar guardado no seu coração. Coloque tudo diante dele. E a paz dele vai inundar sua mente, seu coração, sua alma. E ser o seu árbitro, ser o seu conselheiro. Tendo orientação do Espírito Santo também. Jesus prometeu isso lá em João, capítulo 16, verso 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é o nosso guia, que Jesus deixou aqui para que a gente não ficasse órfão. Peça a orientação do Espírito Santo e siga essa orientação, mesmo que às vezes possa parecer meio louco. Se você tem certeza que é o Espírito Santo te orientando, segue por ali. Aconselhe-se com cristãos maduros também. Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aprenda a discernir as circunstâncias. Romanos 8,28, que a gente já leu, fala que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as circunstâncias. Aprenda a interpretá-las. Sendo obediente também. Olha o que está em 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não quer sacrifícios de você. Deus não quer nenhuma coisa grandiosa. Ele só quer obediência. E a que conclusão a gente pode chegar? Não é pra gente ficar obcecado com o futuro, mas confiar no amor, na sabedoria, no poder e na direção de Deus. Enquanto a gente avança, não ficando paralisado, mas andando com a luz que a gente já recebeu. Até agora, você tem essa direção, siga mais pra frente se for preciso. Ele vai te dar mais luz e mais orientação. E vá com alegre despreocupação, sabendo com certeza que a luz vai se acender se
for preciso, mais na frente. Eu lembro sempre disso quando eu tenho que passar pelo corredorzinho que tem no meu prédio e que une os 2 elevadores. O meu prédio tem 2 alas, cada uma com seu elevador. E quando eu pego o elevador mais distante do meu apartamento, eu tenho que passar por esse corredor, que é escuro. Quando eu começo a andar por ele, eu não estou vendo nada, mas eu avanço porque eu tenho certeza de que a luz vai ser acionada pelo sensor de presença. Isso sempre acontece. Quando eu dou uns 2, 3 passos, a luz acende e eu consigo ver claramente para onde eu estou indo. Com Deus é assim também. Vá avançando de acordo com o que você já conhece sobre a vontade dele. E mais na frente, se ficar escuro e você precisar de mais luz, ele vai te dar. E siga o que está lá em Mateus 6, nos versos 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Dia a dia, Deus vai dar o pão para você. Dia a dia, ele vai dar roupa para você. Dia a dia, ele vai dar orientação. Ele vai dar tudo aquilo que você precisa para caminhar com ele, para ter uma vida de santidade, para ter uma vida de vitória. Confie nisso. Você quer saber mais a respeito disso? Você pode ler o livro Faça Alguma Coisa, de Kevin DeYoung. Você pode ler também Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Experimentando Deus através da oração, de Madame Guyon, sobre as experiências dela por meio da oração a Deus. Josh McDowell também tem 2 livros muito interessantes que ajudam a gente a tomar decisões importantes na vida. Amar é sempre certo, e Josh McDowell responde. Você também pode ler A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Cho, e Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Sheldon. Na semana que vem, a gente vai estar bem próximo das eleições e a gente vai falar justamente a respeito disso. Eleições, nós vamos falar não propriamente sobre votação, mas sobre escolhas. Como é que a gente pode saber que uma escolha é boa ou má? Quer saber? Então me encontra na semana que vem.